Olá, boa tarde, gente. Estamos aqui mais uma vez ao vivo e hoje com um convidado aí muito especial, Rogério Quintanilha. Esperar o pessoal começar a entrar na sala e o Rogério também, daqui a pouquinho já está na sala. E vamos começar a nossa live de hoje. Mais um arquiteto convidado e nós estamos aí no segundo dia da nossa maratona de arquitetura, que vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Temos vários profissionais já confirmados, de vários estados, muito também, com certeza vão estar aqui conosco. Então tem gente de São Paulo, capital, tem aqui do interior vários, né? Depois aqui do interior de São Paulo, temos também do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, olha que bacana. E estamos negociando com outros estados aí também, do Paraná, né? Nós tivemos aí logo no início uma arquiteta paranaense também, que esteve com a gente aqui, a Silvia Xavier, que foi uma live maravilhosa. E agora nós estamos hoje esperando aí o Rogério já deve estar para entrar na sala, o Rogério Quintanilha, que é um arquiteto, que ele é mestre, terminou seu doutorado, eu acho que há um ano e pouco, é um cara bacana, que tem muito para falar para a gente, ele é professor universitário, dá aula também na UNOeste em Prudente, na Faculdade de Arquitetura. Enfim, é o cara, tem muita coisa para passar para a gente, tá? Então, como eu estava dizendo, maratona de arquitetura, né? Caio, como que você teve essa ideia? Pô, eu acho que nesse momento que tá todo mundo aí em casa, todo mundo desanimado, né? Eu quero ajudar as pessoas, principalmente os estudantes, que dá uma desestimulada, né? Os recém-formados, né? Recém-formados, designers recém-formados, paisagistas, engenheiros, enfim, dá uma desanimada numa hora de crise, né? Então nós estamos aqui para incentivar. E também o bacana é que nós podemos ajudar através das lives aquelas pessoas que querem construir e que têm um monte de dúvidas, que querem reformar sua casa e também têm dúvidas, né? E não sabe nem por onde começar. Outra coisa também bacana que dá pra gente fazer aqui é dar algumas dicas. Tipo assim, eu quero mudar o espaço, Caio, mas eu não tenho dinheiro, tal, o que eu faço? Eu não sei colocar um quadro, eu não sei que altura que eu ponho, que cor combina com o quê. Todas essas dicas nós vamos estar dando aqui também. Não só eu, mas todos esses profissionais que vão estar aqui conosco durante essa maratona de arquitetura. Primeira maratona, gente, de arquitetura aqui online e com certeza vai ser muito bacana. E também essa abrangência, né, de ter aí vários profissionais que nós poderemos ter em, de vários estados, de várias cidades, né? Eu estou aguardando aqui o Rogério, Dr. Regis. Dr. Regis está aqui. Sim, acenei. O Rogério está no do senhor, Dr. Regis? É que o Rogério estava com um probleminha lá com o Instagram. Vamos ver se ele vai entrar no do sogro dele. Vamos ver se ele responde aqui. Qual que eu convido? Que o Rogério ainda não entrou, né? Deixa eu ver. Só um minutinho. Cidade está aqui. Ele está aqui já. Eu que não vi. Mesmo de óculos. Essas tecnologias, né? E tem que ficar assim com olhar lá de perto, né? Ô Alô, Rogério, tudo bom, Caio? Los Barbas, tudo bem? Pois é, tudo Eu não bem, estou e você? conseguindo te ouvir. Eu acho que eu vou ter que botar o fone. Só um Tá, minutinho. Deu algum probleminha aqui. Peraí. Só um minuto que eu já coloco o fone aqui, tá?
Só vou ver como que eu vou colocar ele ali e não derrubar o celular. Espera aí. Será que eu É um desliguei? probleminha, acho que tá dando no meu celular, viu? Esse negócio do. Ah, pode falar agora, por favor. Alô? Alô, agora estou te ouvindo. Deixa eu só dar uma Que bom. escoradinha aqui no celular, porque Tá. agora ele vai, como ele está com o pino, daí fica meio desequilibrado. Acho que deu certo. Só não mexer muito aqui. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Caio. Tudo Oi, bom? tudo bem? Los Barbas hoje? Pois é, cara. Essa quarentena a gente acabou largando a mão, né? Pois é. Rogério, primeiro eu quero agradecer a, a você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente nesse momento, né, na primeira maratona online, aí, maratona de arquitetura que eu propus e que os nossos amigos, nossos colegas de profissão, tem muita gente que eu não conheço, mas que está entrando, que são de outros estados. Hoje entrou gente de Pernambuco, estou negociando também, tem do Rio de Janeiro, tem Santa Catarina, tem de vários estados aí, e do Mato Grosso do Sul, tem também do Mato Grosso, enfim, tem de vários lugares, e de São Paulo e aqui do interior de São Paulo, né? Então, eu fico muito feliz e agradeço aí Eu fiz uma breve apresentação, não sei se você já estava na sala, Eu não vi. não viu, Não. né? Mas eu vou deixar para você fazer também. Eu só falei seu nome e, enfim, vamos lá. É, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu início de carreira, alguma coisa assim, para a gente iniciar. Tudo bem. Bom, meu nome é Rogério Quintanilha. Eu sou arquiteto. Sou formado pela UEL, pela Universidade Estadual de Londrina. E desde o início eu acabei seguindo bastante a carreira acadêmica. Me foquei bastante em estar dentro das universidades, né? Então, imediatamente após a UEL, eu fiz uma pós-graduação em História da Arte também na UEL. Depois fui para Santa Catarina e fiz o meu mestrado em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina. Depois voltei para Presidente Prudente, porque eu morava em Presidente Prudente antes, e comecei a dar aula na UnoEst primeiro. Dei aula desde 2008. Opa, Opa, caiu. caiu aqui, desculpa aí. Pode falar que eu estou ouvindo. Imagina. Dei aula de 2008 até 2018, começo de 2019 na UnoEst. Dei Certo. aula vários anos também na Unesp. Você ainda dá aula E na Unesp, não? não porque eu não dou aula nem na Unesp mais, nem na UnoEst, porque eu... Rogério, desculpa, Oi. cortou aqui para mim, pode falar. Eu Ah, vou segurar aqui, porque eu não não está tô, passando ali, por causa do eu pino. não tô nem na UnoEst, nem na Unesp mais, porque daí eu terminei o meu mestrado, em 2012 entrei no meu doutorado na FAUSP, né, na Faculdade de Arquitetura da USP, Certo. e ano passado eu fui para eu estou em São Paulo, agora eu estou em Prudente nesse momento, mas eu estou em São Paulo desde o ano passado, fazendo meu pós-doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, com a professora Maria Cristina Leme, que talvez o pessoal que trabalha com urbanismo conhece os livros dela, É. tal. É uma professora da FAO, e eu estou lá especificamente estudando a obra de um arquiteto que foi professor lá, que é um arquiteto que foi muito importante no Brasil, falecido em 2008, que é o Joaquim Guedes. Que bacana. Então, como lá tem um acervo muito grande que é dele, do escritório dele, que quando ele fechou o Certo. escritório, foi para lá. Então, eu estou trabalhando com esse acervo lá, desde Então, o na ano verdade, passado. você já transferiu sua residência para São Paulo, praticamente.
A gente Certo. tá lá, né? Eu tô agora com a quarentena, eu e a Camila e o Joaquim, meu filho, acabamos voltando aqui para Prudente para esperar, porque a faculdade está fechada e as escolas também. Certo. Aham. Mas a gente ainda tem um apartamento aqui, mas a gente ficou o ano todo lá em São Paulo, há um ano, quase que exatamente, um ano e um mês que a Nossa, gente está. fazia tempo então que a gente não conversava, né? Pois é, Pois é, eu nem sabia dessa a gente fez mudança um toda. projeto, a gente fez um projeto juntos lá aí em Epitácio, mas já faz Uns 3 anos, 3, 4 anos, uns, né? é, É, que bacana, né? E foi um prazer, né? Projeto teu e a gente fez uns complementares a gente e estava lá tocamos a poucos dias obra atrás. É, na casa. A casa ficou gostosa, né? ficou uma delícia aquela casa, eu gosto muito. É, parabéns. Obrigado. Então, Rogério, bacana, não sabia dessas novidades de São Paulo, bem interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho, como que você decidiu fazer arquitetura? Você lembra ainda? Olha, curiosamente eu não tenho arquitetos na família. Meus pais são professores, meu irmão é Sei. professor, e daí eu acabei virando professor. Tentei ser arquiteto, mas acabei virando professor também, né? Porque é uma sina que nos persegue de família. Aham. Mas desde, não sei, desde o começo do colegial, já eu encasquetei que queria fazer arquitetura mesmo sem saber o que era arquitetura, porque acho que você e os outros arquitetos vão concordar comigo que a gente não sabe o que é arquitetura quando a gente entra na faculdade, né? Verdade, A gente, a verdade. gente vai descobrir durante a faculdade, às vezes a gente vai descobrir depois da faculdade, Com certeza. mas então acho que todas as Feliz profissões, daquele que descobriu e falou: não, é isso que eu quero. exatamente, foi o que aconteceu, acho que comigo, acho que contigo, com quem persistiu, de ter dado sorte. Outras pessoas às vezes precisa de uma ou duas ou três chances, né, para descobrir. Eu acertei de primeira porque fui me envolvendo e gostei, e desde o início fui seguindo a profissão e dentro da profissão essa subprofissão, né, que é Certo. subprofissão não valorativamente falando, mas no sentido que ela é uma especialidade, ela é uma profissão dentro da profissão, que é a carreira acadêmica, né? Uma carreira dentro da carreira, assim como a arquitetura oferece várias carreiras. Uma carreira dentro do funcionalismo público, uma Ó, carreira dentro do A escritório. Leda Salgado aí está concordando com a gente. Ela falou que Será ela que ela também foi fazer arquitetura. Eu acho que é isso que ela quer dizer. sem Leda, seja saber, né? bem-vinda. A Leda é arquiteta também e ela é lá de Belém, né? Olha só. Se ela aceitar o convite, daqui a qualquer dia desse agora na maratona, ela vai estar aqui com a gente também. Tô aguardando a resposta. Desculpa. Não, Então, imagina, Rogério, mas é isso, eu acho que às vezes a gente dá sorte de acertar de primeira, e eu acertei de primeira e fui andando dentro, e também dentro dessa especialização que dá bastante trabalho, dessa outra carreira que toma muito tempo, assim, até te afasta dos projetos com um pouco, certeza. porque Uma exige dedicação muita integral, né? dedicação, né? Mas eu já fiz alguns projetos de escola, de casas, de parte de clínicas, de alguns algumas coisas públicas, né? Mas a carreira acadêmica é o que tem tomado uma maior parte dos meus dias e das minhas noites já há 20 anos, pelo menos. 20 anos não, 20 Começou criança, né? Começou bebê. não, 20 anos de que foi que eu entrei na universidade, né? Eu entrei na universidade em Certo. 2000. Mas imediatamente após formado, eu já comecei eu parti já para uma pós-graduação. E tem essa coisa, né, Caio, que acho que você vai concordar, que a gente escolhe um pouco as coisas, mas as coisas um pouco escolhem a gente também. Às Com vezes você certeza. vai tentando ir por um caminho e não está dando certo, e de repente a coisa
vai te puxando para outro lado, as oportunidades vão aparecendo em outro caminho que de repente não era aquele que você imaginou que seria, mas Com você escolheu para certeza. fazer alguma coisa dentro, né? Quantos anos, né? Eu digo isso porque quantos anos já eu trabalhava como arquiteto e daí me surgiu, e eu fiz uma pós também em artes visuais, que eu sempre fui apaixonado, né? Pelas artes. E daí me chamaram para coordenar uma faculdade de artes visuais e eu me tornei Sim, professor. Depois eu fui fazer uma pós em educação. Quer dizer, daí nunca as coisas vão imaginei. aparecendo, você não tinha planejado isso, né? Não, não tinha. E acabei dando aula agora, né? Por último, na faculdade de engenharia civil também. Então as coisas Pois vão é, acontecendo assim, né? porque os alunos, principalmente no final do curso, eles perguntam muito, né? Como é que foi, como é que você decidiu, como é que aconteceu, como é que você foi virar professor. Eu falo às vezes, olha, eu não sei como. Eu Aham. mandei um projeto lá atrás para um curso de mestrado e fui aceito e resolvi ir. E daí desse meu projeto eu fazer o doutorado e eu resolvi fazer e passei e fui aceito e você vai entrando, mas exatamente como eu não sei. Eu fui entrando nas oportunidades que apareceram, que para mim foram essas. Para outras E pessoas são agarrou, né? outras oportunidades, né? Para outras pessoas aparecem outras, elas aproveitam de maneira diferente. Mas o que eu tento dizer para eles, olha, relaxa, faz o seu trabalho, dedique-se, que você vai encontrar o seu caminho. O seu caminho não vai ser o meu e não vai ser o Exato. nenhum de outra pessoa. Não adianta você. Como é que você fez? O jeito que eu fiz não é o jeito que você vai fazer. Você vai fazer do Com seu certeza. jeito, né? Que nunca é É. igual. Cada um vai escolher, porque a arquitetura é muito abrangente, né? É uma Muito. loucura. Além de nós formarmos como arquitetos, nós formamos também como urbanistas. Que é a minha Então, área. que é a tua área, né? E Exato. além disso, você ainda pegou, como não sossegou, ainda foi ser professor. É mais abrangente ainda, quer dizer, cada um vai pegando o seu nicho, né? Vai É, trabalhando naquilo, vai identificando e vai. E não que não possa mudar, né? Às vezes nós pode. começamos trabalhar eu comecei trabalhando em São Paulo com um arquiteto que é muito famoso, o Léo Schettmann, não sei se você conhece, né? Até tenho visto umas lives do Léo que é incrível. Ele faz muito interiores, além das construções, né? Ele está, se eu não me engano, na 33ª Casa Cor em São Paulo. A Casa Cor tem 34 Sim. e, e ele está na 33ª. Quer dizer, eu falo que ele é dono, né? E daí já avançou também, está em Miami, fazendo casa cor lá, enfim. Mas só para dizer que eu iniciei trabalhando com ele como arquiteto auxiliar, né? E na parte mais de interiores, de Uhum. arquitetura de interiores. Mas depois, quando eu vim morar no interior de São Paulo, Daí e você falou, daí eu não existia, na minha cidade não existia campo para isso. Daí que eu fui, então, para os projetos, para as obras, para paisagismo, fui me especializando em tudo, porque daí você tem que virar tudo, né? Porque em cidade sim. pequena você não pode escolher. O que chegar você tem que ir pegando, ainda mais no começo de carreira, né? Hoje a gente ainda consegue selecionar alguma coisa, tal, mas no início é complexo, né? Às vezes você conversa com uma pessoa, você falou lá do início no interiores, né? Aham. Conheço vários casos de pessoas que, estava no escritório e peguei um projeto de interiores para fazer, por acaso, porque não tinha ninguém que fizesse, porque estava lá e era estagiário e Exato. botaram para fazer o projeto de interiores. E daí me apaixonei pelo negócio e estou há 20 anos fazendo projeto de interiores, né? A coisa começa quase por um acaso, às vezes, Exato. Que não é muito e a acaso, pessoa, né? Porque você tem que ter uma é, identificação, né? Para continuar, né? Mas. exatamente, mas aí não continua por acaso, continua porque ela se dedica. Mas o primeiro Exato. contato, assim, os caminhos se abrem às vezes inesperadamente, né? É legal isso, faz parte da história de cada um, que vai sendo diferente.
e no meu caso, eu falo que eu entrei na universidade há 20 anos e nunca mais saí, né? Porque há Não para de 20 anos, estudar, né? não, há 20 anos não tem um dia Aham. da minha vida em que eu não estive ligado a uma universidade, ou como aluno ou como professor, ou como ambos, Que né? Porque já bacana. estive ao mesmo tempo matriculado como aluno de doutorado e professor de duas outras universidades. Então, há 20 anos que eu estou vinculado a alguma universidade. Já estive, seja a UEL, a Federal de Santa Catarina, a Unesp, a Unoeste ou a USP. Muita experiência. Feliz dos teus alunos, Rogério. Eu acho que também é uma carreira que exige bastante do perfil da pessoa também, né? Com certeza. O perfil, o conhecimento acadêmico, ele exige um perfil, né? Que tem muita gente que diz, também conversando com alunos, né? Fala, eu tenho dificuldade em escrever, né? Eu conheço alunos brilhantes, que são arquitetos brilhantes, alunos e amigos brilhantes, mas que não conseguem escrever um parágrafo, né? Não conseguem escrever um texto analítico, aquele texto acadêmico que a gente conhece, né? Então, quer Sei. dizer, são ótimos arquitetos, mas de repente não tem o perfil acadêmico. É. Então, E, na mais ou verdade, a menos. gente tem, mesmo na prática da arquitetura, nos projetos, nas aprovações, tudo, o arquiteto tem que aprender a escrever. Se ele não sabe escrever, ele vai ter que aprender a escrever um Ah, pouco, sim, porque sim. nós temos que fazer o memorial descritivo, tem uma parafernália de documentação que a gente tem que preparar, né? Mas o que eu digo é o tipo de escrita Escrever acadêmica. academicamente, né? Que a gente sabe como é que é, né? Aquele texto acadêmico, um artigo Aham, acadêmico que você pega. Você vê que tem ali uma certa linguagem. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer desse modo. Fala, olha, aham, você é um cara, você não cai, né? Você é uma pessoa muito boa nisso, boa naquilo, mas essa dificuldade é sua. Então não vá para a carreira acadêmica, vá para uma exato. pode continuar seus estudos, mas de repente você não É, vai conseguir produzir da mesma forma. Você é um cara muito prático, tem pessoas que são mais ótimas administradoras. Por exemplo, eu comparo às vezes os destinos das pessoas que estudaram comigo aham, na minha turma, né? certo. Tem orçamentistas, por exemplo, Olha, cara que faz orçamento de obra gigantesca, que aham. exige uma organização que eu jamais teria, né? Um Nem tipo eu. de, um tipo Não é de meu organização, perfil. um tipo de Mas é perfil necessário, né? que eu jamais teria. Mas claro que é necessário, é importantíssimo, né? Com certeza. E ele acabou se especializando nessa parte de orçamento e pega obra enorme em São Paulo, tal, construtora, prédio difícil, tudo, e é tabela, 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 tabela. Mas não exige um perfil isso, né? Não quer dizer que você não se esforce. Ele Peraí, encontrou Rogério. algo que encarava bem com o perfil Só dele. sumiu de novo aqui para mim o áudio. Peraí, só um minutinho. Fala um pouquinho, deixa eu ver. Alô? Alô, melhorou. Aí, voltou. Desculpa. Com esse negócio de Imagina. eu não fixar ele aqui, tá um pouco complicado trocar de mão, mas tá bacana demais. Já que você falou de saber escrever e tudo, eu tenho separado uns pensamentos aqui, e daí eu separei alguns aqui. Um do Frank Lloyd Wright, né? Do grande arquiteto norte-americano. Ele diz o seguinte: menos é mais, apenas quando o mais é demais. Eu Ele acho. tá, Porque ele a gente tá só fala brincando. menos é mais, né? Daí ele completou. Quando mais é demais. Então ele abre uma oportunidade, né, mano? Você quer comentar? Ele tá brincando com o Miss Van der Rohe, né? Aham. Que fala less is more, né? Menos é mais.
por conta da precisão da arquitetura dele, da limpeza, dos detalhes, etc., né? Exato. Que nada sobra. Só que tem essa brincadeira do Frank Lloyd, depois o Robert Venturi, que é um teórico, é um arquiteto teórico pós-modernista. Você tem a frase dele aí, não? Não Você olhou tem. para ele? Ah, porque ele falou less is more, que é menos é chato, Aham. né? Que é o Less is espírito da boring. arquitetura pós-moderna, né? Não é less is Exato. more, less is Aham. more. E daí a minha esposa, Camila, que você conhece, Camila Sadi, que é poeta e escritora, ela Separei aqui uma depois frase uma dela, frase para ela. É de arquitetura, mas eu pensei nela. mas ela fala, ela criou uma terceira linha nessa conversa, que é o Mass is More, que Less is é, more. não, desculpa, Mass is More, Is que é o more. bagunça é mais, Mass é bagunça, né? Então, Aham. mais Em é inglês. melhor é bagunçar. Mass is More. Na verdade, eu acho que o bom da arquitetura é aquela que agrada a pessoa, que ela se sente bem no local, que tem a ver com ela. Como que você vai morar num lugar que simplesmente é o objetivo de um profissional só e que não tem nada a ver com você, né? Sim, Então, eu acho ou que menos ou mais, daí vai depender de cada um, né? é, eu acho que é impossível a gente, como arquiteto, se afastar muito de uma arquitetura que a gente acredita, por um lado, né? A gente tem Aham, uma linguagem, a gente claro. tem um modo de fazer e tal. Mas, ao mesmo tempo, os arquitetos, às vezes, são muito vaidosos sobre a própria obra. E o Mies van der Rohe é um exemplo disso, Exato. que a obra é do arquiteto e não do cliente, né? Então, eu faço do jeito que eu devo achar e o cliente não tem voz nesse processo porque o artista sou eu, né? É, Mas não é assim, né? é muita vaidade, né? A gente vira as costas e vai embora, e quem vai morar ali todo dia é o cliente. Mas, ao mesmo tempo, os alunos perguntam muito isso, muito. Como é que eu achava que é esse ponto de contato entre o arquiteto e o cliente? Quem deve mandar na obra, né, por assim dizer? Olha, você não pode ser tão vaidoso de achar que a obra é sua, mas, ao mesmo tempo, se alguém está te procurando para que você faça um projeto, é porque a pessoa acredita Acredito que em você você, tem né? algo a contribuir, Com né? certeza. Você não É. pode também chegar para o cliente, o que você quer? Eu quero 6 banheiros. 6 banheiros. O que você quer? Eu quero uma coluna. Então é coluna desse jeito. Você não É, está lá para fazer apenas o que ela quer. Se exato. você está lá, é porque você tem algo a contribuir. Então, toda essa negociação exige muito tato do arquiteto, ouvir, não ser vaidoso, mas também, às vezes, quando saber profissional e tecnicamente que a sua ideia é importante, que o seu posicionamento é importante, ter armas para convencer o cliente, explicar por que, que aquele ponto é importante, que ele faça do seu Com jeito e não do certeza. jeito que ele imaginou. Eu dava exemplo do nutricionista. É, Quando você vai no nutricionista, o nutricionista dá o cardápio para você. Ó, vai comer saudável é cenoura. Então vai cenoura no almoço, cenoura na janta, cenoura no jantar. Ele não faz isso. E ele também aham, não pergunta para você, o que você gosta? Eu gosto de bolo de chocolate. Então tá bom, come o que você quiser. Bolo de chocolate no almoço, bolo de chocolate no jantar. Não é assim. O nutricionista vai perguntar o que você gosta, mas dentro do conhecimento dele, ele vai fazer um cardápio que ele sabe que é saudável, porque ele tem conhecimento para isso, respeitando os seus limites, com certeza. respeitando as coisas que você consegue ou não comer, respeitando as suas necessidades diárias. Então, ele vai fazer uma negociação com você. Olha, vamos almoçar cenoura e comer bolo de chocolate só no domingo, né? Exato. Não existe um cardápio meu e um cardápio dele. É. Existe um cardápio
comum dentro das limitações, dentro das possibilidades, dentro da qualidade de vida, mas que também é regido por um conhecimento científico e técnico que você está indo buscar quando você contrata um profissional. E acho que o arquiteto é a mesma coisa. Todo mundo que vai procurar quer ouvir, quer saber o que você acha e quer fazer o que você quer fazer, porque considera que o seu conhecimento é importante. A gente já parte do princípio, né, principalmente depois de um tempo de carreira, que a pessoa vai te buscar porque ela já acredita no teu trabalho, ela já sabe, já tem informações sobre a sua carreira, já sabe qual é a linha que você trabalha. Isso é interessantíssimo, né? A Leda falou alguma coisa. Aí você consegue ler? Ela tá interagindo legal. Leda, brigadão, Eu estou viu? vendo aqui. É que tem hora que eu não Tá aqui, consigo ó, parar. que o equilíbrio é escutar o gosto do cliente e orientar para se alcançar a harmonia entre o seu e o dele. É perfeito, Leda. É isso mesmo, né? Só que alcançar essa harmonia exige muito tato nosso, né? Aham. Exige muita conversa, Você exige sabe que muita às vezes, explicação. com certeza, você sabe que às vezes, Rogério, tá entrando uma amiga minha lá de Santa Catarina. Oi, Cata. Ela é uma artista plástica fantástica, lá de Balneário Camboriú. E então, às vezes o cliente chega ele tem as ideias, tal, mas às vezes está totalmente é, desalinhadas, né? Totalmente desalinhadas, ele É não sabe natural, né? exatamente, ele junta porque ele viu na casa de não sei quem, viu outra coisa na casa de fulano, e porque isso e aquilo tal. E daí, eu acho que é aí que o arquiteto tem que ter o jogo de cintura, ouvir tudo, né? Não desdenhar, como eu já vi profissional, já chegou cliente no meu escritório e falou e me contou relatos de outros profissionais que E desdenharam o que ele que é levou, o natural, né? Não é papelzinho. obrigado a saber. Ninguém é Com obrigado a certeza. saber. Quando você Exato. chega quando você chega para consertar o seu carro no mecânico, ele não vai ficar rindo da sua cara porque você não está Você é entendendo porque o leigo, seu né? carro não está funcionando, né? Você não sabe, é por isso, né? Exato. E o arquiteto às vezes acha isso, né? Como que absurdo que está pedindo isso, mas ele é leigo, o profissional é você. Com certeza. Mas E daí, encontrar se você na verdade, você consegue, né, com o seu diálogo, mostrando que existe técnica, que existe conceitos, né, de trabalho e ver toda a necessidade, porque a prioridade do arquiteto é ver a necessidade e o sonho do cliente, né? E daí você consegue mudar tudo aquilo sem ele perceber. Isso que eu acho mais mágico da é, gente. Você muda tudo que ele está pensando e você não fala para ele mudar. achando que ele acha que a Você ideia é dele, né? exatamente. A Ieda Então, tá falando, a Ieda tá falando aqui do Pinterest, né? É aquele monte de foto do Pinterest é, que nada ah, combina com Leda. nada, né, Ieda? E tem que juntar tudo num projeto só. Mas é isso. E por isso que eu acho que os arquitetos precisam ter essa capacidade de negociação muito desenvolvida, essa delicadeza no trato com as pessoas, e eu acho que a gente precisa ser um leitor de pessoas também, Aham, porque com o certeza. contexto nosso, quando a gente vai começar um projeto, vocês sabem disso, a gente tem uma série de limitações, né? Uma série de contextos que a gente precisa entender. O terreno, o local, o custo, as possibilidades de dinheiro que você vai ter para gastar ou não. Exato. E também o seu cliente, no sentido de que as pessoas não sabem o que elas querem. Normalmente não sabem. Elas não sabem Normalmente, a nem grande dizer. maioria não sabe. A grande Você diz maioria. o que você quer. A pessoa não sei o que eu quero. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas eu não sei o que eu quero. E a gente tem que fazer esse papel, né? De ler as pessoas. E para isso é muito difícil. Isso exige uma sensibilidade muito refinada.
muito aflorada. E daí eu acho que tem uma coisa que tem muito a ver com você, Caio. Que eu sempre falava para os meus alunos, no primeiro dia, quem foi meu aluno, não sei se alguém entrou aqui, mas quem Tem foi meu aluno aluno meu sabe. aí. Eu vi entrando aluno meu. Se alguém aqui foi aluno na Unoeste, vai confirmar. Na primeira aula, é a psicologia aplicada à arquitetura. Sim, né? Eu Por tive quê? psicologia. Eu Tinha, tive, algumas faculdades têm. eu tive 4 termos. Foi até bastante perto do que Nossa, tem mas no é demais, mercado. né? Foi Mas legal. o que eu dizia era o seguinte: eu dava vários conselhos na primeira aula, né? E, e dizia assim: olha, vocês precisam ter uma expressão artística fora da arquitetura. Certo. Não vale arquitetura. Você pode fazer o que você quiser. Você pode tocar um instrumento, você pode entrar para um grupo de teatro, você pode desenhar, Excelente. mas não desenho arquitetônico. Desenho de outros, desenho de observação, né? Você pode pintar, você pode aprender qualquer coisa, mas você tem que ter essa dedicação e tem que levar a sério. Você vai estudar seu instrumento, se você toca um instrumento, você vai levar a sério. Por quê? Porque a arte não é só para. Você não faz teatro apenas para ser o ator da Globo. Não é Exato. essa a finalidade da arte. Você não vai aprender a tocar um Inclusive, eu faço instrumento. mais de 20, tenho quase 30 anos de teatro, mas nunca fui para a Globo. E nem era meu objetivo. Nunca E foi. não é o objetivo da arte. O objetivo da arte ela é sobretudo um autoconhecimento. Você pode escrever, né? Você pode fazer o que você quiser, mas você vai fazer seriamente, porque você vai se conhecer. Com certeza. E o arquiteto, ele é um profissional que amadurece velho. Tem até aquela frase que não existe arquiteto com menos de 40 anos, né? A Porque gente só, aprende muito, né? porque só com 40 anos é que você tem uma maturidade que você se torna verdadeiramente um arquiteto, né? É. Porque é uma profissão que exige essa maturidade. E praticar arte, estar envolvido com arte, é a função básica que vai te levar a essa maturidade, porque vai te dar um autoconhecimento que é necessário para você amadurecer como pessoa. Se você, eu sempre falava isso, se você amadurecer como pessoa, o seu traço vai amadurecer como arquiteto. Com certeza. Se você não, se você for uma pessoa infantil, o seu traço vai permanecer infantil. Você precisa amadurecer para amadurecer como pessoa, para amadurecer como arquiteto. E as várias formas de arte, as várias possibilidades de arte são o caminho mais clássico para esse amadurecimento, né? Para esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento também, e toda essa maturidade que a gente adquire com o tempo, né? Ela deixa a gente menos vaidoso, deixa a gente entender melhor Isso, claro. a necessidade do outro, nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, como que ele vai vivenciar naquele espaço, como que ele, quem tem filhos, né? Como que as crianças vão conviver nesse espaço. Às vezes, quando nós somos aí jovens, saindo da faculdade cheio de sonhos, cheio que é interessante e necessário também, né? Mas ainda falta muito, nós saímos muito crus, né? Da faculdade, Sim. temos que aprender muito, né? Por isso que é legal, isso que você falou é importantíssimo, você não ter apenas um conhecimento, né? E sim buscar na arte mesmo, né? Eu estudo, eu nunca parei de estudar, eu não sei nem quantos cursos que eu já fiz na minha vida, complementares, né? Hoje eu estou fazendo um de autoconhecimento, mas sempre eu estou fazendo um de gestão, estou fazendo um de psicologia, tudo junto, né? Tem os online, tem os presenciais, mas sempre buscar, né? E nunca parei de trabalhar paralelamente com as artes plásticas e nem com o teatro. Sempre eu estou fazendo algo no teatro, escrevendo para teatro, dirigindo, atuando que eu tenho atuado menos, né? Porque não tem quem me dirija muitas vezes.
Mas isso é fundamental. Você conhece mais o ser humano e se conhece mais, enriquece teu trabalho, né? Parabéns, O, arqui- Rogério. Eu acho que se todos os professores levassem essa visão que você tem, seria fantástico. o arquiteto ele é um generalista, né, Caio? Ao contrário do engenheiro, que é um especialista. E os especialistas não são descartáveis de modo nenhum, são importantíssimos. É Mas difícil as pessoas entenderem o generalista, né? É legal você falar isso. o arquiteto é um generalista. Ou Exato. seja, uma vez um professor colega também, que não era de arquitetura, era um engenheiro, inclusive. Não, me desculpa, era um físico, professor da engenharia. Ele me perguntou se você tivesse uma característica para o cara poder fazer arquitetura, o que você indicaria? Eu falei a capacidade de pensar fora da caixa, Ótimo. a capacidade de pensar de um jeito diferente de resolver os mesmos problemas de outras formas que não a forma que a gente aprende a resolver, né? Encontrar novas possibilidades de soluções aonde às vezes ninguém encontrou, né? Olhar para o mesmo terreno e ver uma outra possibilidade que outras pessoas não viram. Encontrar novas soluções. E essas novas soluções têm a ver com essa capacidade do arquiteto de ser um generalista. Por isso que o arquiteto ele tem que ser um curioso, ele tem que atuar em várias áreas. Ele tem que Exato. se interessar por várias áreas. O arquiteto não é aquele profissional que entende muito de uma coisa só. Ele está muito mais para aquele profissional que entende um pouco de muitas coisas, né? Exato. E se você não tiver um pouco de muitas coisas, inclui biologia, inclui matemática, inclui física, É. inclui sociologia, inclui história, inclui um bocado de coisa, inclui direito. A gente acaba lidando com um pouco de muitas coisas diferentes. De modo que a gente não faz história como os historiadores, não faz matemática como os matemáticos, nem física como os físicos. Mas todas essas coisas, a gente faz todas essas coisas um pouquinho, né? E a gente Com precisa se certeza. interessar. Se o arquiteto não for, então, curioso, ele não vai poder agregar essas. Deixa eu botar a bateria aqui. Ele não vai poder construir esse arcabouço de conhecimento que é, que é tão importante para que ele encontre as saídas que ele vai precisar nos seus projetos. É muito bacana você falar isso. Você sabe que eu falo isso para os meus alunos, mesmo tanto no teatro como na arquitetura, tem um encontro disso que você está falando. Por quê? O ator também é generalista. Ele tem que Do ator conhecer também. de tudo um pouco. Né? Como que ele vai fazer um rei se ele não sabe como o rei anda, como o rei senta, como o rei Exatamente. toma uma água, como o rei se manifesta perante alguém, enfim. E o arquiteto também. O arquiteto tem Exatamente. que saber de tudo um pouco, porque ele vai lidar com um heterogêneo muito grande de pessoas, de lugares, de assuntos. É interessantíssimo isso, né? Bem É. bacana mesmo. Eu E eu separei, acho. Pode pode falar. falar. Eu separei mais alguns pensamentos. Olha, a Ah, hora passa tão rápido. nem sei quanto tempo a gente está aqui já. 40 e 45 minutos, você acredita? Pega o pessoal fala, dá uma aula. Quanto que é? 50 minutos. 50 minutos não dá para dar nem bom dia. Eu falo. É verdade. É, deixa eu ver aqui. Eu tinha separado. Do Gaudí. Antoni Gaudí, o espanhol, né? O arquiteto é um homem sintético, aquele que é capaz de ver as coisas antes de serem feitas. Sim. Quer comentar? É o generalista, né? Porque você tem dois processos, o analítico e o sintético. Né? Aham. Analisar quer dizer pegar uma coisa que é inteira e partir em partes pequenas, né? Análise do sangue que a gente vai fazer. Pega o seu sangue e
pica em vários hemoglobinas, não sei o que e tal, e vem lá aquela listinha de tudo que tinha lá dentro. O sintético, ele faz o contrário, né? Ele pega um monte de coisa e sintetiza, e transforma numa coisa só. E é isso que o arquiteto faz. Ele pega as condições sociológicas, historiográficas, físicas, econômicas, urbanas, de engenharia hidráulica, elétrica, e etc, 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 e faz tudo virar uma coisa só, um projeto só, que contempla todas essas coisas. Você viu que a gente está sintonizado, né? Era para eu falar o pensamento primeiro, para depois a gente comentar. Mas só que nós comentamos antes. E eu separei um outro aqui também. Deixa eu ver, peraí. Eu falei da Camila, né? Não que seja. É que na hora que eu vi esse pensamento, eu falei, olha que legal, vou ler, né, que tem a ver com a Camila. É da Lina Bobardi, né, brasileira, né? No fundo, vejo a arquitetura como serviço coletivo e como poesia. A Lina tem uma história muito bonita, né? Seja... os projetos dela eram uma manifestação social, né? É uma manifestação da visão de mundo que ela tinha. É o que a gente comentou no começo. É claro que a gente tem que ver, o cliente é muito importante, mas a gente também não consegue se afastar absolutamente daquilo que a gente acredita, né, como arquiteto. Tanto é que uma empatia entre o arquiteto e o cliente é importante também. Um cliente que não tem nada a ver com você... Senão não dá conexão, né? Não dá. Não posso fazer uma casa para você porque eu não tenho nada a ver com você, né? E a Lina fazia muito isso, né? O modo de como ela trabalhava no canteiro de obra, a participação dos operários, dos pedreiros, dos marceneiros nos projetos dela. Era uma obra muito coletiva. A forma como ela trabalhava a paisagem, nas obras mais famosas dela, ali, né? No Sesc Pompeia e no MASP. Né? A forma como ela trabalhava o existente, mas principalmente eu acho que as revoluções que ela propunha na execução da obra, no uso dos materiais, na solução simples, a valorização do conhecimento prático, né, do cara que está fazendo, né, e não apenas do conhecimento técnico no sentido arquitetônico, mas a transformação do canteiro de obra numa manifestação de uma sociedade mais igualitária. Vamos dizer. Ela defendia muito o coletivo, né? E nós somos coletivo, né? O nosso trabalho, na verdade, ele é muito, até certo ponto, ele é muito silencioso, muito interno, muito introspectivo na parte de criação, tudo. Mas para você, quando você tira isso do papel, quando você leva isso para a obra, né, na verdade todos são donos daquela ideia, todos são parceiros, né? É o coletivo tanto daquelas pessoas que estão ali contigo e hoje também uma imensa colaboração dos fornecedores, né? Que hoje, cada dia, eles estão se especializando mais, eles te atendem melhor, eles trazem o material deles já seguindo a linha que você segue, já conhece um pouco mais de arquitetura, né? Sim, e a gente estava falando do arquiteto generalista, né? O que eu ia falar é que, desse interesse que a gente tem que ter por tudo, de como hoje é importante, a gente tem acesso a isso, né, com projetos de divulgação científica. E daí, só para explicar por que eu estou aqui com o nome Cidades Visíveis, porque eu tenho um podcast que fala de urbanismo. Bacana. E é um projeto de divulgação científica, porque não é para divulgar trabalhos de urbanismo para outros urbanistas, para outros arquitetos que de repente não trabalham com urbanismo, e para o público leigo também. E eu, como ouvinte de podcasts também, daí
podcast, você pode ver sites, pessoas falando, lives como essa que a gente está fazendo, a gente pode acompanhar biólogos, físicos estão fazendo isso, historiadores estão fazendo isso, geógrafos estão fazendo isso, sociólogos, matemáticos, né? Hoje, se você quiser aprender matemática, você entra no YouTube e tem um canal de um cara ensinando matemática. É Um muito cara bacana. ensinando É muito... biologia. O meu podcast, Cidades Visíveis, foi inspirado num podcast que eu gostava muito, que era sobre direito. É o mesmo formato, só que ele fala sobre direito. Eu não sou advogado, mas aprendo muito sobre direito Ótimo. através desse outro programa. Então, eu acho que uma dica, né, para todos os arquitetos explorar os conhecimentos que hoje estão muito fáceis, né? Hoje estão bastante disponíveis. Então, é só procurar um pouquinho que você acha muita gente boa falando muito bem sobre o assunto que entende. Porque a gente vê muita gente falando que não, muito mal o que não entende por aí, né? Mas não. Se souber limpar um pouquinho, tem muita gente boa falando do que entende e falando muito profundamente, falando mais do que a gente vê nos jornais, por exemplo, porque o jornal ali, uma notícia que rendeu 30 segundos no Jornal Nacional, de repente tem um cara que passa 1 hora explicando aquela notícia, entendeu? Né? Extraindo todos os detalhes dela. Isso é muito bacana e contribui para essa nossa formação geral como arquitetos e urbanistas, né? Eu estou aqui agora no tempo, tá? Estou cronometrando. Vai, me corta que eu falo. Falar um oizinho aí para a Carol Viáfora, entrou, que é uma arquiteta de Prudente. Vitor Stoian, eu vi também, que foi meu aluno. Olha que legal. Vitor, um abraço, Vitor. Ótimo aluno também. A Ieda, quero agradecer a Ieda também, que participou aí o tempo todo, né? Lá no começo eu chamei ela de Leda, mas porque eu li errado, tá, Ieda? Quem dúvida se era um L ou se era um I maiúsculo. Exato. E quem mais que entrou? A Silvia Salgado, que já esteve aqui com a gente, que é uma arquiteta lá de Curitiba, que foi incrível a live com ela também. Quero agradecer a presença aí de todos. E, Rogério, eu tenho um monte de coisa aqui, mas nunca dá tempo de tudo, né? A gente separa mais material do que usa. E eu tenho feito no finalzinho um bate-bola, só que eu botei um nome, já que é maratona, né, de arquitetura, eu chamei de bate-betoneira, tá? Para ficar mais criativo aí. Olha o Hélio. O Hélio Iral. O Hélio, olha aí, Hélio. Abraço, Hélio. Comecei dando aula junto com ele. Eu novinho, ele me guiando aí nas aulas. Um abraço, Hélio. Eu tive o prazer de tocar uma obra que ele fez em Epitácio, né? Uma casa muito bacana, mas daí trocou parou a obra, daí trocou de dono, né? Foi vendida. E daí, quando eu fui tocar e não tinha interesse, né? Daí nós conversamos, só foi quando eu conheci o Hélio, um grande arquiteto. Vamos ver aqui, ó, o Vitor mandando um abraço aí, ó. Bacana, Vitor. Então, vamos fazer o bate-betoneira? Vamos. Você viu como acaba rápido demais? Pois é. Tem muito assunto, né? Mas não que a gente não possa fazer outra. Aí durante a maratona ainda, que ainda vai um tempo, né? Então vamos lá. Pergunta curta e resposta curta também, né? Vamos lá no bate-betoneira. Uma cor. Amarelo. Amarelo. Uma forma. Triângulo. Um estilo. Moderno. Um cheiro. Um cheiro? Não sei, manga me veio na cabeça. Tá, pega a gente, né? Um prato. O macarrão alho e óleo da minha mãe. Olha que delícia. Um ídolo. Ou uma ídola. Chico Buarque. Chico Buarque.
Uma frase, pode ser tua, um Não vou de Le pensamento, Corbusier, pode ser? pode. De quem? Arquitetura, Desculpa. Le Corbusier. Le Corbusier. Eu tinha até separado algumas coisas dele aqui. Vamos lá. Arquitetura é uma forma de pensar. Bacana. Simples e direto. Uma alegria. O meu filho, Teu filho, Joca. eu tinha certeza que você ia falar do Joaquim. Vamos lá. Um lugar na casa. Na casa, a sala. Um livro. Um livro, eu vou botar 2 livros. Tá. Um academicamente, que foi o mais importante para mim, porque foi o livro que eu dissequei no meu mestrado, que é o livro Urbanismo, de Le Corbusier. E eu vou recomendar 2 livros de literatura. Um é o Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que dá o nome para o meu podcast, né? Cidades Certo. Visíveis é uma brincadeira com cidades invisíveis. E outro é O Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco, que é um livro Bacana. fantástico, recomendado a todos. Legal. Um filme. Um filme, Bacurau. Bacana. Uma viagem. Uma viagem, já que nós estamos falando de arquitetura, a viagem que mais me marcou foi quando no terceiro, aliás, eu conversava isso com os meus alunos também, a importância da gente viajar, né? A minha viagem que eu fiz sozinho para Brasília, no terceiro ano da faculdade, que me conduziu a estudar urbanismo. Que bacana. Um sonho. Continuar fazendo o que eu faço, até por muito Desculpa. tempo ainda. Cortou. Fazendo? Poder continuar fazendo o que eu faço. Beleza. Casa ou apartamento? Apartamento. Ok. Uma palavra. Não. Montanha ou campo? Ou cidade? Cidade. Cidade. Fácil. Um hobby que você tenha? Um hobby que eu tenho, violão. Bacana. E uma palavra que te define? Resistência e persistência. Bacana. Olha, tem 2 minutinhos. Conseguimos fazer o bate-betoneira. Bate cimento, bate concreto. Bate concreto, né? Rogério, um prazer enorme estar aqui com você. Eu acho que foi super produtivo. Eu aprendi bastante contigo e tenho certeza que as pessoas também, né? Legal. E é a primeira maratona, essa proposta aí, né? Que a gente vai ter tantos colegas aí trabalhando, né? E um dos objetivos é esse, nós nos unirmos, nós estarmos mais próximos, num momento de crise e levar aí uma alegria, levar um suspiro maior para os nossos alunos, né? Um ar novo de conquista de sonhos, enfim, para esses que estão vindo, para os recém-formados, né? Para os estudantes. E também uma coisa que eu queria e que não deu tempo era responder as perguntas das pessoas, né? Mas tudo bem, a gente pode fazer uma outra. Manda e-mail que eu te respondo. Beleza. Você quer fazer as suas considerações? A gente tem um Não, minutinho só ainda. agradecer. É sempre gostoso conversar, né? Deixar o podcast também como uma recomendação. Pode achar em agregadores, no Spotify tem, ou cidadesíveis.com.br dá para achar. Quem quiser falar comigo também consegue por ali. Certo. E tem no Facebook a página também, Bacana. Cidades Visíveis. Ok, Rogério. Então, valeu, muito obrigado. Dá um beijo aí na Camila, no Joaquim. Dr. Regis, eu já falei com ele hoje um pouquinho. Não Tá bom. pessoalmente, mas
acho que no Insta. Tá bom? Um abraço para todo mundo aí. Abraço, Valeu, abraço. gente. Muito obrigado por todos que estiveram aqui na live. Aí tá entrando a Milene também, Milene Estrela, que ela trabalha no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Ela vai estar com a gente, ela está aí na live também. Obrigadão. E todos que entraram. Valeu? Obrigado, Rogério. Falou. Valeu.